Educa TV apresenta Caiu na Rede. Olá, está começando mais um programa Caiu na Rede. Aqui a gente mostra as atividades e as experiências das escolas da Rede Municipal de Campinas. E você já sabe, eu vou te convidar agora para conhecer as escolas que caíram na nossa rede. Bom, e é certeza que você já sabe que cinema e educação podem caminhar juntos. A Escola de Educação Infantil João Herman Neto é pioneira nesse assunto. Vamos ver como eles fazem isso? A Escola Municipal João Herman, no bairro Itatiaia, abriu as portas no fim de semana por um motivo bem especial. A magia do cinema invadiu a sala de aula e colocou a comunidade pertinho da sétima arte. A gente entende que a linguagem do cinema não é só você assistir um filme, uma maneira de apoio a algum conteúdo que seja tratado, mas é uma linguagem que o ser humano faz arte, né? Então se expressa, constrói conhecimento, constrói relação. E ter esse espaço na escola, numa escola de educação infantil, é muito importante, porque também na educação infantil a gente entende que o espaço ele é essencial no desenvolvimento. Para quê? Para provocar as crianças a experimentarem, explorarem e criarem os conteúdos, os conhecimentos delas. Tinha até pipoca para deixar o fim de semana com gostinho de diversão. Sala confortável e lá na telona, filmes produzidos por educadores e alunos. Bom, o programa Cinema e Educação ele é uma política pública, né, da Secretaria, com a intenção de atender à lei que coloca o cinema como componente curricular da educação básica. Então, aqui na rede de Campinas, a gente organiza formação para os professores, atendimento às escolas, apoio aos cineclubes escolares, organização da mostra, né, produção intelectual também. Então, a gente tem livros publicados sobre cinema e educação e movimenta essa política na rede. A mostra faz parte do programa Cinema e Educação. A proposta é simples e poderosa: fazer da escola um espaço vivo, aberto e acolhedor. Os cinemas, como uma linguagem super importante, é uma experiência estética que o sujeito tem com a arte, e a escola também é um lugar disso, né? Então a gente propõe que desde as crianças muito pequenas assistam, debatam e produzam cinema, né? Que as crianças tenham essa capacidade criativa também. Geralmente, na escola, as crianças são o objeto de filmagem. A gente quer colocá-los também na produção das imagens, que tem a ver com o nosso currículo. O currículo da rede fala em produção e autoria das crianças, e o cinema é um meio de fazer isso, né? A relação com o espaço, a relação entre as pessoas, tudo isso o cinema constrói dentro da escola, que é um trabalho coletivo. A gente não faz cinema sozinho dentro da escola. Na escola, o cinema não tem idade, abre as portas para todo mundo. Quem é pequeno pode aproveitar, o adulto também. É uma mudança importante que traz uma transformação até fora da sala de aula. É que aqui o cinema não para quando o filme acaba. Depois de cada exibição, o público participa de um bate-papo cheio de ideias e reflexões. Quando a gente pensa no cineclube, que é o espaço, que é esse espaço que a gente criou aqui, não é uma maneira só de a gente assistir o filme, porque eu assistir um filme, assim, você pode fazer na sua casa. Mas o que faz com que o cineclube seja tão potente? Ele reúne pessoas, e essas pessoas vão criando olhares diversos. Terminando o filme, existe o debate, existe o momento da troca, em que cada um vai expor aquilo que sentiu, viu, percebeu no filme, para além só do olhar, mas das sensações também. E eu assisto o filme de um jeito, você assiste de um outro, ele assiste de um outro, e aí a gente vai compondo novas maneiras de enxergar o filme, como expliquei, né, como um caleidoscópio, novas imagens vão se criando, e isso é muito potente. A Mostra Aquino também leva a cultura onde muitas vezes ela chega pouco, e pelo visto, a fórmula que combina arte e educação é um sucesso. Eu assisti todos esses dias aqui na Cineclube e eu nunca perdi nenhum. Por que você gosta tanto assim de vir assistir? Porque é bem divertido. E também hoje eu tô de férias, aí dá para aproveitar.
A Mostra Aquino faz da João Herman uma escola de portas abertas, um lugar onde arte e educação caminham juntas e onde a comunidade se vê, se escuta e se reconhece na telona e vira assim o melhor programa de férias, não é verdade? Eu prefiro o cinema do que ficar sem fazer nada em casa. Quanta produção legal, não é mesmo? E o mais interessante é que é tudo feito com as crianças envolvendo a comunidade. E não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta. Estamos apresentando Caiu na Rede. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã, na tela da Educa TV. E o Caiu na Rede está de volta e vamos continuar falando de cinema. A Mostra Aquino teve um evento com a exibição de 2 filmes de destaque. Eu estou curiosa para ver. Veja comigo. A combinação entre som, imagem e narrativa é uma ferramenta poderosa para transformações socioculturais. Fazer cinema é despertar emoções e traduzir contextos sociais, políticos e culturais. A importância dessa forma de arte tem sido reconhecida e incentivada aqui no interior paulista, com o projeto Cinema e Educação da Secretaria Municipal de Campinas. O Cinema Educação foi criado para exibir filmes nacionais nas escolas da Rede Municipal de Campinas. Além da exibição de filmes, nós também trabalhamos na perspectiva de criação pedagógica, fazer filmes nas escolas. E também tem um acervo, um cine que vocês oferecem nas escolas, isso tem a ver também com essa produção? Sim, tem a ver, porque a gente privilegia filmes nacionais e principalmente realizados aqui na cidade. O projeto é responsável por produções locais, como o filme Hoje Não, financiado pelo edital do PROAC 2024 do Governo do Estado de São Paulo. Cláudia, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sinopse do filme e qual foi a ideia que vocês tentaram transmitir nesse filme. Então, o roteiro ela é uma releitura da história do Boi Falou. Então, foi um edital do PROAC, né, que nós vencemos. Então, a gente reconstruiu a lenda a partir do olhar do escravizado. Então, é uma releitura dessa lenda do Boi Falou. Você pode falar um pouquinho para a gente a respeito de como que é essa lenda? A lenda, ela conta que no dia da Sexta-feira Santa, né, os personagens eles são todos reais, né? O Barão, o Toninho, a Felicidade. Então, a lenda conta que no dia da Sexta-feira Santa, o Barão não queria dar o dia de descanso para os escravizados. E quando o escravizado Toninho foi atrelar o boi gritou, hoje não. Então, aí depois o Barão se redime e tal, e dá o dia para os escravizados. E aí a gente deu uma invertida um pouco nessa história, né? Sobre esse final, né? E sobre como as coisas aconteceram, por essa perspectiva do Toninho e da Felicidade, que é a esposa do Toninho. Existe algum ponto de vista, alguma mensagem que quer ser transmitida através dessa história? Então, o filme ele fala das relações de trabalho, na verdade, né? Dessas relações de trabalho e eu acho que a gente pode tirar outras mensagens do filme, né? A partir tanto do racismo, né? Como da exploração do trabalho, né? Eu acho que dá para passear assim por vários lugares, a intolerância religiosa, dá para a gente trabalhar em várias linhas aí. Temas ainda bastante atuais, na sua opinião? Totalmente atuais, infelizmente, né? Muito atuais. A iniciativa também foi responsável pela produção do filme Escombros, que aborda histórias sobre as reformas urbanas do século XX e é ambientado na antiga Igreja do Rosário de Campinas. O filme trata do momento particular da cidade de Campinas, das demolições dos anos 1950, particularmente da demolição da Igreja do Rosário, que ficava no Largo, que a gente ainda mantém o nome Largo do Rosário. Houve a demolição dessa igreja e qual o significado disso?
Ali parte da ideia, a gente estava de uma discussão de quando um monumento é um documento é um monumento, né? E identidade, memória é o que trata o filme. A gente está falando de uma história do povo negro, porque essa igreja era ligada à Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e ela é demolida em 1956, não à toa, né? Uma promessa de uma nova igreja para aquele grupo que ficou pronto 20 anos depois. Mas aquilo lá era um ponto de concentração da sociedade. Então lá, além da prática religiosa, se aprendia a fazer uma petição, um documento. Então era um local bastante importante, né? Era um lugar muito importante para a comunidade. E já na abolição ela deixa de ser uma igreja exclusiva das pessoas negras, mas ela também é das pessoas do entorno, né? E as pessoas iam até lá, mesmo tendo outras igrejas próximas, porque lá elas se encontravam. Então, a gente trata desse assunto e dessas modificações urbanas, né, e o que isso traz para a comunidade, o que traz para a sociedade, né, quais são os usos e os desusos da especulação imobiliária, etc. E você traz, de alguma certa forma, um ponto de vista relativo a essa questão do encontro, essa questão dessa quebra, dessa identidade, tem alguma coisa a ver com isso também? Sim, o filme começa, ele é idealizado numa mulher, Cecília Miranda, que quando ela foi entrevistada, ela tem 90 anos no filme, mas quando ela tinha 19, ela faz uma carta para o prefeito explicando a importância da igreja, né? E tinha a tese também do Evandro Zigiati sobre essas 3 igrejas, né, e os largos, Carmo, Rosário e Matriz. A gente parte dali, mas a partir deste momento de partida, né, e as pesquisas, a gente observa que precisavam de outras informações. E aí o movimento negro entra para participar. O programa também é responsável pelos cineclubes nas escolas, que acontece nas instituições da rede municipal. Cineclube nas escolas, a gente realiza cursos nas escolas para os professores e eles elaboram o seu repertório, a sua curadoria. E nesse movimento de fazer e criar filmes, a gente vai criando o nosso acervo, que está disponível no YouTube como programa Cinema Educação. Vale ressaltar que o programa cumpre uma normativa federal que prevê a exibição de 2 horas de cinema nacional por mês como componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, fomentando o interesse à cultura, o desenvolvimento pedagógico e ampliando a bagagem cultural dos alunos. E deu para ver porque os filmes se destacaram, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, já já a gente volta. Estamos apresentando Caiu na Rede. O diálogo sobre o meio ambiente é urgente. Participe dessa discussão. Toda segunda, às 11 da noite. E você piscou e o Caiu na Rede já está de volta. E vamos continuar falando da Mostra Quino e ver como foi essa mostra com a participação da produção feita pelas escolas da Rede Municipal de Campinas. Na magia da 7ª arte, cada luz, cada som e cada corte conta uma história. E é esse o enredo que tomou conta das escolas municipais de Campinas com o programa Cinema e Educação. O objetivo da mostra é um produto final, né, do trabalho que a gente fez durante o ano inteiro com os professores, né, e não só durante o ano, mas durante todo o período que a gente tem trabalhado com os professores nas escolas. Então, os professores trazem para a gente, ao final do ano, a produção que eles fizeram de filmes com os alunos, ou os alunos fazendo, né, eles orientando. E aí, esse é o final do ano, a gente faz essa mostra com todas as escolas da rede de Campinas. E a gente abre também para outras redes. Quando a gente abre o edital, então ele não só engloba as escolas nossas, né? Ele engloba todas as escolas que quiserem participar. A Mostra Quino traz o tema Cinema e Telas na Escola, Educação, Arte e Crítica. É uma oportunidade para educadores e alunos irem além da sala de aula.
O cinema, a gente pode trabalhar qualquer categoria, qualquer didática, qualquer produto que o professor esteja trabalhando em sala de aula, né? Então, ele pode utilizar o cinema como mais uma ferramenta de trabalho dentro da sala de aula, né? E essa proposta do nosso programa de Cinema e Educação é usar o cinema também, além da arte, né, que é o cinema mas como uma proposta de trabalho também. Na telona do Museu da Imagem e do Som de Campinas, surgem histórias nascidas dentro da escola. Para a professora Carla, a mostra enriqueceu a sala de aula. É um processo muito legal, a gente vê que o que a gente faz na escola tem lugar para além dela, né, numa mostra de cinema também, e saber que o que a gente está fazendo na escola faz com que as crianças se desenvolvam e a gente também, enquanto educador, porque a gente vê que o processo que a gente viveu coletivamente está circulando por outros lugares, e não só na educação, mas na cultura, com o cinema também. A mostra dá vida à Lei 13.006, que garante cinema nacional em escolas públicas. Mas aqui, essa norma vai muito além disso. Se transforma em arte, educação, criatividade e mudança social. Este ano foram mais de 100 filmes e a equipe de jurados foi muito além da técnica. Grande parte deles, eles estão tratando da dimensão afro-brasileira e das questões étnico-raciais. E o modo como isso tem chegado nas escolas, assim. Tanto o conteúdo relacionado às Áfricas, né, a cultura africana, e o modo como isso reverbera dentro das escolas, assim. Não somente em termos de materiais didáticos relacionados a essas dimensões, mas eles têm criado, eles têm afrofabulado. Então os filmes eles têm essa beleza da experimentação e de trazer essas dimensões da cultura negra para dentro da escola. A mostra tem 4 categorias: Kino Literatura, Kino Lumière, Kino Livre e Kino Doc. Uma oportunidade de desenvolver temas para melhorar ainda mais o currículo das escolas. Nós estamos numa educação cujo eixo principal ali é a educação antirracista. E então a gente estuda a literatura, nossos alunos têm estudado muito a literatura, as escolas têm recebido inclusive muitos livros dentro dessa temática, né? Valorizando a cultura afro-brasileira, dos povos originários, e nossos alunos vão ganhando essa percepção, esse entendimento, esse conhecimento, e isso é refletido nessa criação deles, tanto em produções textuais, em storyboard, que eles fazem roteiro dos filmes, e querer representar isso nos filmes deles. Por exemplo, em alguma animação, que foi o caso que eu desenvolvi mais esse ano, foi cinema de animação, né? Então, eles criaram alguma animação. O afrofabulação é uma perspectiva diferente de conceber o cinema negro, né? A representatividade afro-brasileira. Quando o cinema e escola se encontram, cada história também uma oportunidade de sonhar, criar e aprender. Eles passam a desenvolver uma sensibilidade, um olhar para o que está na tela, né? Para aquilo que a gente coloca, o acervo que a gente constrói, né? Dos filmes, dos curtas, que não é aquele só de shopping center, mas que eles passam também a ter essa ideia de criar o próprio filme, ou com base na literatura, né, ou com base naquela criatividade que eles desenvolvem quando começam a perceber como uma imagem ela ganha movimento através dos brinquedos ópticos. Né, o traumatroscópio, o zotroscópio, o folioscópio, são alguns brinquedos, né, que a gente coloca para os alunos desenvolverem seus desenhos e que ele ganha movimento. E a partir daí eles começam a ter a criatividade para produzir seus próprios filmes, e aí na linha de edição tudo ganha aí uma vida, uma interpretação, uma criatividade dos alunos. A Mostra Kino prova que a escola também pode ser cinema, um lugar onde conhecimento vira cena e cada estudante é diretor da própria aprendizagem. Sobe, desce, gira, filme de criança tem movimento. O corpo se move, a imagem move junto. Os filmes, às vezes tem começo, às vezes tem fim, às vezes não tem nenhum.
E você, quer contar pra gente o que você está achando do nosso programa? Você está gostando? É só pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code que está aparecendo no canto da sua tela e mandar uma mensagem pra gente. Aguarda a sua mensagem. E eu vou ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da Educa TV. E não se esqueça, a sua escola pode ser a próxima a cair na rede. Tchau! Educa TV apresentou Caiu na Rede. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.